Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar de um milagre para cumprir o propósito de Deus. E quero ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, a tempestade, ela se levanta muitas vezes, muitas áreas, setores da nossa vida, às vezes a tempestade nos relacionamentos, às vezes nas finanças, nas emoções, realidade espiritual, na saúde, em filhos, em familiares, enfim, na área profissional, em muitas áreas. Muitas vezes experimentamos tempestades. Mas o importante é que quando Jesus está conosco na nossa vida, tudo fica mais fácil. Só não devemos deixar Ele dormindo, como aqui aconteceu. Eu creio que aqui é uma passagem onde o Senhor queria ensinar os seus discípulos a dependerem dele em todo momento, estar sóbrios e vigilantes, porque o Senhor queria ensinar eles e queria acrescentar fé no Senhor, autoridade, poder, e queria dar experiências espirituais aos seus discípulos. Ele queria elevar o nível deles, colocar eles na dimensão mais elevada. E para isso o milagre é muito importante para cumprir o propósito de Deus. Deus tinha um propósito ali, usar o Senhor Jesus para agraciar os seus discípulos com milagre, para eles poderem realmente ter experiência do sobrenatural de Deus, porque Deus nos formou a sua imagem, a sua semelhança, e Deus sendo Espírito, Ele fez nós Espírito com a alma habitando num corpo. Então nós não podemos apenas ser criaturas humanas, seres naturais, natureza humana, precisamos adquirir a natureza espiritual. E quando cremos em Jesus e o recebemos como único Senhor e Salvador na nossa vida, pedimos para Ele vir fazer morada eterna no nosso coração, pedir para Ele escrever o nosso nome no livro da vida e declarar Ele como único Senhor e Salvador na nossa vida, e realmente experimentar um arrependimento, uma mudança de pensamento, de direção, ou seja, abandonando a vida de governo próprio, entregar a vida de governo próprio para Ele ser aquele que governa, que dirige, que guia. Isso Ele queria ensinar. Eles estavam dominando o barco, na sua força, na experiência do homem natural, de pescadores de alto mar, mas Jesus queria realmente mostrar para eles que eles deveriam deixar o Senhor no barco, não dormindo como eles deixaram. Eles deixaram Ele dormindo. Então essa
tempestade, o Senhor conduziu para a tempestade para eles ter essa experiência de despertar o Senhor Jesus. Vamos voltar ao texto aqui, interessante. Olha só aqui, no versículo 37. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então isso aqui é muito importante. Nós, quando enfrentamos tempestade, nós precisamos lembrar dessa passagem, porque quando nós recebemos Jesus no nosso coração, muitas vezes a gente deixa ele dormindo, ou seja, ele de escanteio, ele de lado, e a gente fazendo as coisas de uma forma natural, como fazíamos antes. Não, agora devemos fazer tudo para o Senhor em espírito e em verdade. Fazer numa dimensão mais elevada, fazer com a presença do Senhor. Melhor coisa que você pode fazer é fazer tudo na presença do Senhor, fazer com Ele guiando, Ele dirigindo, Ele no controle do barco. O barco simboliza também a nossa vida, o nosso coração, então não podemos deixar Ele dormindo. Precisamos experimentar o milagre, o sobrenatural, porque muitas vezes enfrentamos tempestade. E como vamos vencê-la? É deixar Jesus no comando, no controle da situação. Você precisa entregar o controle para Ele. Faça tudo guiado por Ele. Mas quando vem a dificuldade, não tente resolver como eles resolveram. Primeiramente, controlar o barco pela sua força ou experiência. Mas Jesus ensinou para que eles despertassem Ele. E olha só, veja o que aconteceu. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ele estava dizendo: você precisa viver pela fé, viver na dimensão mais elevada, deixar o Espírito Santo guiar. Você pode dizer: mas Jesus não está aqui. Sim, mas ele enviou o Espírito Santo. Lembra que ele disse que não ia deixar nós órfãos, mas iria enviar o Espírito Santo e assim estaria conosco todos os dias. Então ele quer nos guiar agora, todo momento, todo instante, através do Espírito Santo. Então você vai experimentar coisas grandes, milagres, maravilhas, porque Deus quer cumprir esse propósito. E o milagre para realmente cumprir o propósito de Deus. Você pode aumentar a tua expectativa a partir de agora, que em muitas áreas e setores da tua vida você vai experimentar um milagre agora, que é onde você não conseguia vencer, onde você tinha reveses, era derrotado, tinha dificuldades. Então agora entregue para Jesus, acorde Ele, entregue o comando para Ele. Você experimentará milagre também na tua vida. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque tem muitas pessoas que você conhece que precisam agora começar a experimentar o milagre para cumprir o propósito de Deus nas vidas deles. Deus quer dar essa experiência, essa intimidade com o Senhor, ao ponto deles abrir mão da vida de governo próprio e entregar suas vidas de uma forma incondicional ao Senhor, para Ele assumir o controle do barco. E eles ter experiência vendo o Senhor operando milagres nas suas vidas, no seu casamento, no seu cônjuge, milagre nos seus filhos, nos seus pais, nos seus irmãos, na área profissional, na área financeira, na saúde, em todas as áreas. No momento que você não consegue vencer, mas você entregando para Jesus, Ele vence, Ele opera esse milagre, Ele tem prazer para trazer, como diz aqui, a bonança, a paz, a tranquilidade, a harmonia, a alegria,
a plena felicidade, a vida abundante, mais que vitoriosa. Amém? Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque estás realizando obras grandiosas, grandes milagres, Senhor, quero profetizar sobre essas vidas, Pai, que agora estão entregando o comando para o Senhor. Senhor, estão agindo, Senhor, agora totalmente dependente de Ti, Senhor, e vão experimentar os milagres, maravilhas nas suas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.